Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falarmos sobre o livro Grandes Teses da Filosofia Tomista de Sertilanges, publicado pela editora Calvária. É um livro realmente muito interessante, que vale a pena de você adquirir para ter aí mais informações sobre o tomismo e sobre especialmente a visão dos Sertilanges sobre a obra do Santo Tomás de Aquino. E por que essa obra é tão imprescindível, ela é tão importante assim para a vida intelectual? Justamente pelo fato de ter sido escrita pelo autor Sertilanges. Quem é Sertilanges? Sertilanges era um padre dominicano, né, que escreveu o livro A Vida Intelectual, que é uma obra excepcional que você tem que ler, né, para ter uma vida intelectual plenamente. Ele ensina técnicas, ele te direciona para essa vocação da vida de estudos. É uma obra realmente que vale a pena de ser lida, e aqui no canal eu já analisei cada capítulo do livro A Vida Intelectual, né, então você pode acessar nas nossas playlists, né, todos os capítulos sendo analisados, e também adquirir a obra e ler, e portanto assistir os vídeos e ler cada capítulo. Então o livro A Vida Intelectual ele vai dar esse direcionamento. E uma das partes interessantes do livro é quando ele fala sobre as ciências comparadas, sobre os tipos de conhecimentos. E lá, pelas tantas, ele diz quanto ao tomismo. O tomismo, o quadro ideal do saber. E aqui ele vai especificamente falar sobre o tomismo. Mas o que é tomismo, né? Tomismo é o estudo filosófico das obras de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi um grande santo da Igreja Católica que apresentou grandes teses, grandes informações sobre aquilo que estava sendo analisado no campo teológico, metafísico, etc. E ele escreveu várias obras, dentre elas a chamada Suma Teológica, onde ele apresenta ali em vários volumes, né, muitos escritos interessantes sobre as bases e os fundamentos do conhecimento da nossa realidade. E o Santo Tomás de Aquino ele foi muito reverenciado por grandes pensadores, estudiosos, passaram a estudar a obra de Santo Tomás de Aquino até chegar no século XIX, quando o Papa Leão XIII, através da encíclica Aeterni Patris, incentivou que os pensadores católicos estudassem a Suma Teológica, estudassem as obras de Santo Tomás de Aquino. E o Sertilanges foi justamente um desses jovens daquela época, do final do século XIX, que estudaram a Suma Teológica com bastante profundidade, e ele se tornou um especialista em Santo Tomás de Aquino. E por isso ele recomenda o estudo aqui no livro A Vida Intelectual. Ele diz: o tomismo é uma síntese, por isso não é uma ciência completa, mas a ciência completa pode servir-se dele como de um poder de coordenação e de sobrelevação quase miraculoso. Se o Papa pôde dizer da obra de São Tomás examinada em detalhe quod articuli tot miracula, com mais razão ainda podemos dizer que o conjunto é um prodígio. Estude esse sistema, aprecie suas características, julgue suas ideias mestras, depois sua ordem, depois a fecundidade de sua genealogia descendente, a ampliação da perspectiva, ou melhor dizendo, a capacidade vital de cada noção em relação aos fatos e às noções acessórias que a podem alimentar. Verá com espanto que nenhum conjunto parcial pode ser comparado a ele enquanto força atrativa perante o todo, que nenhuma semente tem um poder maior para absorver e canalizar as substâncias da terra. O tomismo é um ponto de vista espiritual tão bem escolhido, tão distanciado de todos os extremos em que se abrem os abismos, tão central em relação aos cimos, que se é conduzido a ele a partir de todos os ramos do saber, e que a partir dele se pode caminhar sem rupturas no trajeto, em todas as direções do pensamento e da experiência. Outros sistemas opõem-se a sistemas vizinhos. Esse concilia-os sobre uma luz mais alta, meditando sobre o que iludia e procurando fazer justiça a tudo que possuem de verdadeiro. Outros sistemas foram impugnados pelos fatos. Esse vem ao encontro deles, abarca-os, interpreta-os, classifica-os e consagra-os na justa medida. E aqui ele vai falando, né, sobre o Santo Tomás de Aquino, a importância da obra. Então veja que a obra de São Tomás de Aquino ela está em conformidade com a realidade dentro das faculdades do próprio autor, e portanto ele considera como sendo imprescindível estudar a obra de São Tomás de Aquino. Então, para Sertilanges, a obra de São Tomás de Aquino ela é primordial, que deve ser estudada com bastante profundidade, com todo o peso que a própria obra exige. E o próprio Sertilanges ele decidiu então fazer seus estudos
bem direcionados sobre Santo Tomás de Aquino, né? Ele fez obras em relação a Santo Tomás de Aquino, e uma dessas obras é a Grandes Teses da Filosofia Tomista. Essa é uma obra que ele escreveu alguns anos depois do livro A Vida Intelectual propriamente, né? Ele escreveu A Vida Intelectual em 1921 e esse livro aqui é de 1928. O que trata basicamente esse livro, As Grandes Teses da Filosofia Tomista? Aqui o Sertilanges ele tenta mostrar pontos chaves, pontos essenciais da filosofia tomista que vão servir ao homem comum, seja ele católico ou não, seja ele leigo ou clerical, mas enfim, basta dizer que ele dá aqui uma análise da obra do Santo Tomás de Aquino com um olhar aplicável ao homem daquele momento em que ele vivia. Então, sem deixar também as próprias bases da filosofia tomista. Então é muito interessante esse livro, né? Logo no início aqui ele já traça outro elogio ao Santo Tomás de Aquino, dizendo o seguinte: os católicos têm especial razão para amar Santo Tomás e estudá-lo assiduamente. É ele o seu filósofo, a sua obra é um tesouro de família. Santo Tomás é o doutor católico. Se ninguém deve ignorar a tão grande gênio para o católico inteligente, essa ignorância equivaleria a uma deserção. Entre nós, todos os que são conscientes da sua responsabilidade declaram que a sua doutrina é a de Santo Tomás, que nele vão aurir a mais fecunda seiva os grandes pensadores católicos, e por meio destes toda a Igreja. E por fim, que é perigoso afastar-se dele designadamente em metafísica, conforme o Papa Pio X na encíclica Paciendi, né? Então ele fala sobre São Tomás aqui numa introdução bem interessante, um pouco sobre a vida dele, né? Um pouco sobre os seus preceitos, e passa então a tratar sobre as grandes teses da filosofia tomista. O livro então ele é dividido em três partes, três grandes partes. A primeira parte ele trata sobre o verbo, a segunda parte ele trata sobre a criação, e a terceira parte sobre a criatura. Então, as três grandes frentes, né, que dá nome, inclusive, ao nome desse canal, né, as três vias, primeiramente analisando Deus através aí da teologia, dos estudos que vão analisar aquilo que está além do mundo material, a criação, analisando propriamente aquilo que é a natureza, através aí da ciência, do mundo material propriamente, e a criatura, ou seja, a análise do homem, a análise através da filosofia e da sua arte. São as três vias de se conhecer profundamente a Deus. E aqui o Sertilanges, nessa obra, ele faz essa divisão muito didática, né? Então, nessas três partes, né? No livro 1, o verbo, tratando sobre Deus; livro 2, a criação, tratando sobre o mundo material; livro 3, a criatura, tratando do homem, da inteligência, dos sentidos. Então, nesse primeiro livro, né, tratando sobre o verbo, ele vai falar sobre Deus propriamente. Então, no capítulo 1, Ser e Conhecimento, onde ele vai tratar sobre a ideia do conhecimento humano em relação a Deus. No capítulo 2 ele vai tratar sobre Deus propriamente, sobre sua existência, sobre a análise em relação a Deus propriamente, né, a origem do ser, e vários problemas que a filosofia tomista enfrenta e tenta, através de seus estudos, resolver. No segundo livro, A Criação, ele vai falar sobre a criação propriamente, né, ou seja, quando tudo começou, o que é a criação, a eternidade, a não eternidade. Depois ele vai tratar sobre a providência, sobre a vontade de Deus, o amor de Deus. Depois sobre a natureza e a vida, né? Então tratando sobre as várias mudanças substanciais, a natureza propriamente em se tratando da ação, a matéria-prima, dentre outros tópicos. Em seguida, no terceiro livro, né, ele trata sobre a criatura, onde ele vai tratar justamente sobre a alma humana e sobre a atividade moral. Então esse livro em específico é muito interessante, né? Ele trata sobre o lugar do homem diante da criação, trata sobre a inteligência, o quanto que o homem pode ser inteligente, quanto à sua memória sensitiva, memória intelectual, sobre a origem da alma humana, sobre aspectos da sobrevivência dessa alma. Em seguida ele trata sobre a atividade moral, né, os fundamentos da doutrina, sobre o prazer e a questão do bem. Enfim, é algo realmente muito interessante. Essa obra vale muito a pena para você que quer ter um conhecimento geral sobre a situação das coisas que existem, né, das coisas que são, né, e também com base na própria filosofia tomista. É um livro que eu indicaria para ser uma primeira leitura antes de buscar entender mais sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino. É uma obra que
está escrita por Sertilanges, que é um grande intelectual e que trata sobre um dos maiores temas e uma das maiores filosofias, que é a filosofia tomista. Então é uma obra realmente que vale a pena e foi publicado pela editora Calvária. Mas eu tenho apenas umas notas e algumas informações a dizer sobre essa edição da editora Calvária. Por quê? Eu tenho aqui em mãos a edição de 1951, que foi a primeira publicação feita, né, pela coleção Critério, né, nessa coleção de filosofia pela editora Braga em 1951. Então essa é a primeira tradução publicada, né, pela livraria Cruz Braga de Portugal. E é interessante dizer que existe o nome do tradutor. Qual o nome do tradutor? L.G. Ferreira da Silva, S.J., ou seja, era um padre aí que era jesuíta, né? Então ele fez essa tradução, o padre Ferreira da Silva. E ele fez essa tradução em 1951 e existe aqui o imprimatur, ou seja, a autorização da Igreja Católica na época, em 1951, a Igreja em Portugal, que autorizou através aqui do Nihil Obstat, né, através do padre Isidros Pereira, que analisou e concedeu aqui o imprimatur em 1951 para essa obra. O que seria imprimatur? É a autorização da Igreja de que essa obra tem aí, contém um conteúdo que não irá de encontro, não é contrário à própria ideia da Igreja Católica. Então está em conformidade com o pensamento católico e pode ser lida por católicos com tranquilidade. Então esse é o imprimatur, a autorização da Igreja para uma obra católica e também a sua conformidade em relação à própria ideia, ou seja, não há contrariedade, não há nada que vai prejudicar a leitura do católico nessa obra especificamente. E por que eu digo isso sobre essa edição antiga? Porque nessa edição nova eles não colocaram esse imprimatur no livro. Então é interessante que na próxima edição a editora Calvária coloque o imprimatur. Eu já analisei outra obra da editora Calvária também, o livro A Educação do Caráter, do padre Gillet, e ele também tem o imprimatur da Igreja que não foi colocado na edição da Calvária. Agora, novamente, eles não colocaram o imprimatur na edição aqui do Sertilanges. Então o que eu fiz? Eu fui aqui até a página onde existe aqui as informações bibliográficas e coloquei aqui o imprimatur por minha conta própria, com a minha própria mão. Também essa edição da editora Calvária, ela não menciona qual o nome do tradutor, o que é algo importante ser mencionado. Então eu tive o trabalho de colocar aqui o nome do tradutor. Tradução de L.G. Ferreira da Silva, S.J., que era um padre então que fez essa tradução. Então é um clamor aqui ao editor, né, Lucas de Oliveira Fófano, e também a revisora Mariane Afonso Fófano, que na próxima edição do livro Grandes Teses da Filosofia Tomista, que coloquem o imprimatur, né, que é devido às obras católicas, e que também coloque o nome do tradutor que ficou ausente nessa edição. E a informação de que é uma obra publicada em 1928, que eu também não encontrei aqui. Então, fazendo essas devidas considerações, é uma obra que você pode adquirir com tranquilidade, né? Com exceção desses termos que eu já mencionei, que devem ser acrescentados na obra, vale a pena de ser adquirido, né? Vou deixar aí para vocês o link para ser adquirido, né? E essa edição antiga também, ela pode ser encontrada atualmente em sebos, né? Que é a edição de 1951. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe aí os seus comentários, o que você entende por filosofia tomista, se você já leu alguma coisa de São Tomás de Aquino, se você gosta desse tipo de análise também, né, das obras, livros comentando outros livros. Enfim, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.